A paz de Deus, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos trazer hoje aqui um conteúdo de extrema importância para toda a Irmandade. Irmãos, eu tenho pensado bastante, assisto bastante conteúdo no YouTube de diversos irmãos da nossa igreja, da Congregação Cristã do Brasil, que tem conteúdo no YouTube, tem canal, e também de alguns pastores e outros líderes de outras denominações, e analiso bastante os conteúdos de diversos irmãos. E tenho percebido, meus irmãos, antes da gente seguir para o conteúdo do vídeo de hoje, algo que me preocupa bastante, uma preocupação crescente no status, isso mesmo, o status pessoal. Como eu posso ilustrar isso, irmãos? Me preocupa muito a abordagem de algumas pessoas. E antes de mais nada, irmão, não quero dizer assim que... Não quero colocar aqui, patrulhar a internet e a liberdade de expressão. Aqui não quero ser um patrulhador dizendo quem deve e quem não deve postar este ou aquele conteúdo. Não é essa a minha intenção. Mas, irmãos, olha... Veja bem, eu estou deixando esse recado antes de nós começarmos o conteúdo de hoje, para que você mesmo analise quando estiver assistindo e analisando e pesquisando o conteúdo das pessoas aqui na internet. Tem gente que tem abordado assuntos polêmicos concernente à palavra de Deus, e a gente percebe uma falta de conhecimento gigantesca para entrar naquele pormenor. E o que acontece? Nós que estamos aqui no YouTube produzindo conteúdo para a grande massa, porque você logo passa a ter um número cada vez maior de seguidores e de espectadores, somos influenciadores, formadores de opinião. Querendo ou não, irmão, sabe o que acontece com as pessoas que têm conteúdo aqui? Sem ser professores, eles se tornam professores na vida de algumas pessoas. Sem ser mestres, se tornam mestres da vida de alguns. A carência coletiva da população religiosa ou até de outros âmbitos é evidente em todas as áreas do conhecimento e da sobrevivência humana. Olha, irmãos, veja bem que a tua carência, a tua necessidade não se torne uma armadilha para você mesmo tropeçar e abraçar conselhos de mestres e professores que não são mestres e professores. Eu mesmo não gostaria que assim fosse visto, como mestre de alguém, um guru de alguém, professor de alguém, mas o que mais tem agora é mestre, professor e guru. E muito embora a gente, até aqui no canal CCB Transparente, eu trago conteúdo bíblico e às vezes de opinião, não creio estar com a verdade absoluta e nem quero estar. A verdade absoluta está com Deus. Porque as pessoas falam muito sobre verdade quando estão abordando algum assunto. Verdade. Eu vou falar a verdade para você. Eu vou desvendar uma verdade para você. Então, e o que acontece? A verdade é algo subjetivo. O que é a verdade subjetiva? Ela é pertencente à sua própria opinião. Porque para toda verdade, ela tem uma subjetividade. Ou seja, ela tem uma via de acesso que ela veio da tendência de alguém, ela aflorou da opinião de alguém. Verdade absoluta é somente a de Deus. Verdade irrefutável é somente da palavra de Deus. E aqui
que você deve fazer para você pesquisar com segurança e analisar conteúdo com segurança? Sempre ouvir e orar. Procurar discernir. Se você não tem dom do discernimento, peça a Deus e Ele te dará. E se ainda precisar, pesquise e ouça mais conteúdos para que você possa entrar e opinar. A gente percebe gente falando sobre pecado de morte e cada um deles tem a sua própria razão. A razão de Jesus Cristo está cada vez ficando mais distante, está cada vez ficando alguns quilômetros mais longe. Parece parece que a verdade está virando aquela miragem no deserto. Você com sede caminha no deserto e de repente começa a enxergar a miragem. E você vê poços d'água, lagos, porque a sua visão já está turva de tanto que você caminhou no sol escaldante do deserto. O Senhor está ficando para trás. Olha, estou condenando quem faz essas abordagens? Não. Eu mesmo tenho minha opinião com base na palavra sobre este e outros assuntos polêmicos no meio cristão. Mas, irmãos, existe sempre contexto que precisa ser levado em conta. Tem gente que não tem noção nenhuma de tempo e espaço e está falando sobre essas coisas. Meu Deus do céu. Eu não posso deixar de demonstrar minha tristeza aqui e não posso também, e não é falta de coragem, mas não posso falar os canais, o nome das pessoas que têm feito essas abordagens, mas eu vejo de forma muito infeliz. As pessoas ali são canais que têm grande influência, já tem um bom número de seguidores, e você vê lá nos comentários, tem centenas às vezes até milhares de comentários. Tem um fluxo muito grande de gente que assiste, comenta e dá o like. E geralmente o número de dislike é pouco. Por quê? Porque o conteúdo de cada pessoa postado em seus canais, ele tem grande número de like porque as pessoas são apoiadores. Eles se tornaram alunos daquela escola. Daquele canal virou uma escola. Na Grécia Antiga, por exemplo, meus irmãos, todo pensador que surgia com uma nova teoria e ele trazia a público nas praças da Grécia, né? Se eu não me engano, era Panteão, né? Era nos teatros e praças de Atenas. Eles, com suas ideias novas que tinham tido um disparate, iam disputar essas ideias e apresentá-las nas praças. E se ocupavam disso, de contar e ouvir uma novidade. Até a própria palavra já falou acerca de como era o comportamento dos gregos. Aqui está aparecendo, irmão, uma praça grega. Cada um trazendo uma filosofia tentando carimbar suas filosofias com a palavra de Deus, tentando certificá-las com a palavra de Deus, para que tenha credibilidade, mas a maioria não sabe nem o que está falando, irmão. É difícil até eu dizer, não sei, eu queria ser mais claro, mas eu não posso falar, eu não sinto de fazer isso, irmão. Vejo um refutando o outro, e o que refuta às vezes até apresenta mais material do que o que foi refutado. Porém, são só pessoas brigando pelas razões e verdades subjetivas, suas verdades deles mesmo. A verdade subjetiva é uma verdade que é sua e que o outro também tem direito de ter a verdade dele. Ou seja, na terra, tudo debaixo do sol é vaidade. E é vaidade a verdade de cada um, porque a única verdade verdadeira e irrefutável é a palavra de Deus. Alguém pode até dizer assim, mas eu vi um refutando o outro lá, apresentando a palavra para refutar. Mas a vaidade de refutar o outro porque se acha mais na razão do que o anterior, também é uma vaidade, um orgulho que não é positivo, irmão. Há quem esteja pensando que porque entendeu melhor, vou lá refutá-lo para que
todo mundo perceba a verdade. E de repente a verdade que ele apresenta é só a verdade dele e ele sendo justificado pela sua própria inteligência, pela sua própria sabedoria. E ninguém dá glória a Deus por isso. Eles vão sim notar quem venceu o debate, o combate espiritual, com base nos argumentos de refutação que foram usados. Isso é uma tristeza, irmão. Olha, eu vou deixar esse vídeo desse tamanho e vou considerar como um desabafo e vou fazer um outro vídeo complementando esse vídeo aqui para falar do assunto em que eu senti de passar para vocês, tá bom? A paz de Deus, fiquem com Deus e Deus seja louvado.